Seja muito bem-vinda ao Protagonista Cast, que é o podcast das protagonistas de saia. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e a gente tem uma entrevistada incrível aqui, mas antes de chamá-la, a gente vai falar sobre a CIE Expansão SA. E o que é a CIE Expansão SA? É o Clube Feminino de Negócios das protagonistas de saia. Então, se você quer ter uma rede de apoio, ter conexões genuínas, se você quiser ter estratégias, desenvolvimento para o seu negócio, esse é o lugar. A gente vai deixar aqui o QR Code para você conhecer mais e na legenda tem mais detalhes também. E agora a gente vai chamar essa entrevistada querida, que é a Carla. Ela tem um repertório incrível. Ela contou aqui nos bastidores para a gente tanta coisa, que ela fez já tanta coisa na sua vida. Pode se apresentar. Seja muito bem-vinda. Quero muito agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz de estar com o pessoal de casa e principalmente, né, poder agregar para o protagonismo feminino, né? A gente tem aquela coisa de sempre achar que as coisas não são para gente, que não está na hora, que depois a gente faz, que isso não é para você, ou então você não vai conseguir. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Isso é uma questão seríssima. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai fazer recolocação de carreira, eu trabalho tanto com homens quanto mais com mulheres, mas também com homens. E assim, tá lá no LinkedIn que precisa de 5 skills, por exemplo, 5 competências. Homem, se tem 2, 3, ele fala, eu vou e tá tudo certo. Mulher, se não é perfeita nas 5, fala, não é para mim. É isso. E aí a gente perde espaço, a gente perde a chance, a gente perde o sonho muitas vezes. Sim. E muitas vezes somos mais capacitadas para fazer aquele serviço, assumir aquele cargo. Muito mais. A gente não se apropriou ainda, se apropriou desse lugar ainda de potência, né? Sim, de potência, de competência, a mulher é muito mais resiliente que o homem, né? Pelo fato da gente ter biologicamente a questão de ser mãe, nós somos muito mais resilientes, tanto que assim, homem se fosse dar à luz, Jesus me abana, né? Não ia ter filho, nunca. Minha mãe que fala. Estaria extinta a humanidade. Minha mãe fala isso, a humanidade tinha acabado já há muito tempo atrás. Então, a gente tem muita coisa e a gente se esquece disso e deixa de lado, né? E abandona muitas vezes. Principalmente essa... olhar para essas vagas, para esses lugares e falar, eu sou capaz de estar nesse lugar, né? Eu mereço estar nesse lugar, que eu acho que o eu mereço é o mais difícil. Porque ela sempre olha, as mulheres tendem a sempre olhar o que está faltando, não o que transborda. Sim. E aí o homem não, ele olha o que... Isso daí, o que eu não souber, eu aprendo lá. Eles já são mais descolados para essas coisas, né? Eles já foram preparados para um mundo diferente. Assumem mais riscos também, né? Uns desafios, assim, eu vou dar uma embromation ali e eu vou conseguir. Mas isso também é uma questão de educação, né? E não é Brasil, a gente fala nisso no mundo. Mundial. Por exemplo, uma menina e um menino. Né? A menina é assim, filhinha, ajuda a mamãe. Filha, você pôs a mesa, você arrumou sua cama, seu quarto tá em ordem, né? Isso. Aí o menino é assim, tá no videogame, ou ele tá na rua jogando bola e aprendendo a competir, aprendendo a chutar, aprendendo a bater, aprendendo a apanhar e levantar sem chorar. Então, assim, é uma questão realmente cultural. Né? E a gente acaba perdendo muito, tanto que eu tenho amigas que têm filhos, né, meninas pequenas, tal, falo, gente, tem que fazer esporte, e esporte de competição, tem que bater, tem que apanhar, tem que cair no chão e levantar, entendeu? Não é também outra coisa, porque fica lá, eu vejo as meninas no joguinho, né, hoje tudo que é criança não tá, gente, né, infelizmente. E aí, assim, fica lá e aquela coisa de só recompensa, de tudo dar certo. O menino não, o jogo dele, ele compete, ele briga, ele bate, ele vai, atira, quer matar o outro. Então, assim, são conceitos completamente diferentes, então a gente já entra perdendo nesse jogo. Né? Eles já vão para o embate muito mais preparados. Do que a gente. E eles estão acostumados com essa coisa, né, do ímpeto de... Se atirar, eles batem, eles apanham, entendeu? Eu tenho uma menina e um menino. Então, assim, é que minha menina sempre foi a moleca. Todo mundo ia de rosa e ela queria ir de preto. Que nem eu. Meu Deus do céu. Esse fim de semana que eu tava falando, gente.
cicatriz no corpo inteiro, moleca, levada, pegava rabeira de caminhão. E assim. Que legal, isso eu nunca fiz. Eu era moleca, mas nem tanto. Então, eu morava aqui na Aclimação, em São Paulo, e tinha a fábrica da Wolf no fim da rua. Então, os caminhões, eles desciam e iam para a fábrica, né? Gente, a minha brincadeira era pegar carrinho de rolemã, grudar no caminhão e... Eu só não grudava no caminhão, porque senão minha mãe me matava. Mas eu era Mas assim, a era um bicicleta, caos. a minha mãe me deu uma bicicleta. No primeiro dia que eu andei, eu soltei a mão numa curva super Meu perigosa. Deus. E os vizinhos contaram pra minha mãe que ela não estava em casa. No dia seguinte, ela vendeu a bicicleta. Ela falou, você Não vai é? morrer, Então, você vai morrer. Não Sem vai. as mãos, sem os dentes. Se las manos, né? Se los dentes. Mas é Ai, muito louco isso, né? E assim, e aí entra a questão que a gente estava falando de crença limitante, né? Que meu trabalho hoje é muito focado nisso. E eu trago muito da minha história, né? Eu tenho mais de 60 anos, então, na verdade, ainda fui criada na década de 60, aquela coisa de menina é menina, cor-de-rosa, era ainda casinha mais, de né? abelha, né? Uhum. E eu era um moleque, né? De cabelo comprido. E que eu adorava cabelo comprido. Já naquela época, assim, meu cabelo era desse tamanho. Para desembaraçar, meu cabelo era o caos. E a coisa que eu mais ouvi na vida, assim, você parece um moleque, você é um menino, você não pode ser assim, você Sua tem perna é que toda mudar. roxa. Roxa, machucada, né? Você é toda esfolada. E aí, o que a Carla leu disso, né? Trazendo esse exemplo para ver como essas coisas limitam a gente. É uma coisa boba, mas, né? Vai condicionando o seu comportamento, Então, né? eu não uso vestido. Ah, Porque menina usa vestido. Se eu sou um menino, eu não uso vestido. Então, assim, para mim, eu tô fazendo um trabalho muito grande, né, desse mind shifting, que é aquilo que eu estava contando para vocês, para eu entender por que que eu não usava vestido. E o ano passado eu tive que lidar com isso, porque meu filho casou, um casamento super convencional. Como que eu vou entrar na igreja com meu filho sem vestido? Que roupa que eu vou entrar? No meu casamento, eu casei com traje, eu não casei de vestido de noiva. Eu casei de manhã para não ter vestido de noiva, né? Não casei de véu, de grinalda, nada, nada, nada. Isso é coisa de menina, e eu não sou menina. Eu sou olha moleque. só. Só que, assim, com 61 anos, eu falei, não, eu vou lidar com isso. Por que que isso me pega tanto? É importante. E né? aí tá sendo um processo muito bacana, né? De mim comigo mesma. Desconstrução de toda Desconstrução. essa fala, né? Porque Isso. você pode ser alegre, divertida, Moleca gosta de desafio e ser uma menina. e uma menina, né? Então, que nem você com a sua bicicleta, né? É isso. Então, eu acho que é bem isso, né? E a gente acaba vivendo muito essas questões de como lidar com tudo isso, como se tornar, né, aquilo que eu quero, né? E o meu trabalho hoje é muito esse, o que que eu quero? Quem é essa pessoa que eu olho no espelho? Né? Conta um pouquinho mais, como é que é essa técnica do mind shifting? O mind shifting é uma reestruturação do pensamento, da mentalidade, né? Do mindset. E como que a gente faz isso? Existem algumas formas, que é via terapia convencional, mas a gente pode fazer algumas técnicas, né? Onde a gente, através da aprendizagem, a gente começa a lidar com as questões. A minha área, né? Eu sou fono de formação e trabalhei durante mais de 10 anos com audiometria de tronco cerebral e otoneurológico. Então, meu trabalho era dentro de hospitais, dentro principalmente de UTI, fazendo exame em pacientes comatosos, quem teve AVC, tudo mais, para saber como é que estava, porque na época era o único exame funcional que mostrava alguma coisa do ponto da lesão, né? Isso estou falando década de 80, tá, gente? Faz tempo. Tanto que as pessoas falam, nossa, Carla, como você já fez coisa na vida? Eu falei, porque eu tive já bastante tempo para fazer. Né? Então, e aí então esse foi meu trabalho durante muito tempo, aí comecei a trabalhar com inteligência emocional e neurolinguística para treinamento de equipes, né, de varejo, e fui daí para gastronomia, mas também, principalmente, treinamento. E aí, há uns anos atrás, eu comecei a estudar neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a minha competência de aprender. Né? Então, por exemplo, vocês falam uma segunda, terceira língua?
Male. Mas fala. Mas em inglês, né? Então, Arrastadinho. Mas por que a gente consegue aprender? Por causa da neuroplasticidade. É a nossa competência de desenvolver novos conhecimentos, desenvolver novas ações, novas atitudes, né? Por isso que a gente fala que é importante ler, né? Fazer uma ginástica, de repente, esporte. Vocês fazem algum esporte, alguma ginástica? Né? Mas faz alguma coisa, né? Que nem a mulherada que joga beach tênis. Não nasceu jogando beach tênis, né? Aprendeu porque antes a mulher, antigamente, nem tênis não jogava. Né? E agora a maior monte de mulheres nem era autorizada a jogar, né? Aliás, a gente não era autorizada a fazer tanta coisa. Nossa. E aí, então, eu aprendo a bater a raquete, como que eu vou bater a raquete para a bolinha ir lá, né? Nesse quadro, naquele quadro, como é que eu dou o smash para a bola cair no chão e a parceira da frente não pegar a bola. Enfim, isso tudo é aprendizagem. E a aprendizagem, ela acontece por conta da nossa neuroplasticidade. Então, o princípio do mind shifting é isso, que a partir da minha competência, de que eu posso aprender coisas novas, eu posso aprender a lidar com mudança de rotina, mudança de hábito, transformar crença limitante. Eu não uso vestido porque eu sou um menino, mas eu sou uma menina, eu sou mãe, né? Enfim, também vou contar para vocês como é que eu cheguei a essa questão aí que foi bizarro. E a gente transformar e brecar pensamento tóxico, tá? Essa questão do vestido, né, que eu falei, que me deu um insight, eu fiz uma mentoria de comunicação, enfim, há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, com a Fabiana Scaranzi. Uhum. E aí, um dos exercícios que ela deu é um que eu já tinha feito. Mas é aquilo que eu falo, né? Nós temos, em média, 50 a 70 mil pensamentos por dia. Tudo que eu olho me gera um pensamento. Mas eu só trago para o consciente aquilo que está no meu foco. Então, eu quero comprar copo hoje, igual a esse. Todos os copos que eu vejo são igual a esse. Eu preciso comprar. Porque ele está aparecendo demais para mim. Não, ele não está aparecendo. Que nem, porque eu quero um carro branco. Ele, né? É porque está no meu foco. Então, todos os carros brancos daquela marca ou daquele tipo vão aparecer na minha frente. Por quê? Porque eu estou com esse foco. Mas eu vi o carro preto, amarelo, laranja, eu vi o computador, eu vi o copo, eu vi a xícara, eu vejo um monte de coisas que dão insights. Mas se não está no meu foco, ele não se torna consciente, tá? Então, basicamente é isso. É mais ou menos um pensamento por segundo que a gente tem. E aí, ela deu um exercício para a gente fazer, que eu já tinha feito. É assim, você pede para 3, 4 pessoas, do relacionamento pessoal, familiar, não sei o quê, falar 3 palavras sobre você. E aí, o meu foco era o meu feminino, né? Gente, nem meu marido falou que eu era feminina. Nem meu marido. Tem noção do que é isso? Na hora que eu vi, eu fiquei em choque, eu choquei. Não, porque é forte, poderosa. Meus filhos, eu tenho 2 filhos homens, né, adultos, né? Mas assim, nenhum dos 2 falou feminina, delicada. Não, é forte, poderosa, brava. Né? Eu falei, porque do nada, né? Porque transparece, né? Cadê a Carla nessa história, né? A Carla que quer ser essa pessoa que está no espelho. Né, que eu quero, não aquela que as pessoas veem. Porque muitas vezes a gente começa a descobrir coisas que a gente quer para nós. Né? E essa é a mudança, eu acho que essa é a beleza da vida. E aí, o que acontece? Né? Como que eu consigo fazer isso tudo? Eu consigo, através de várias técnicas, mudar essa questão da rotina, do hábito e do pensamento tóxico. Crença limitante, já falamos dela. A rotina, por exemplo. Eu estava até pensando, vindo para cá, falei assim, que exemplo que eu vou dar? Aí, pensei num que assim, as pessoas se separam. E aí a gente fica sabendo assim, por que separou? Separou brigaram por causa da pasta de dente, que um aperta em cima, outro aperta embaixo. Esse é clássico, né? E aí, o que acontece? O marido vai, a mulher neura, doida, que a gente é doida, né? Cheia de toque, de hábitos, tem que ser do meu jeito, né? A casa é minha, eu que mando. Eu quero que ele aperte embaixo, só que ele aperta no meio.
Eu olho para aquela pasta apertada no meio, ao invés de eu chegar para ele e falar assim, dá para você, por exemplo, meu marido bota a toalha de qualquer jeito pendurada. E aquilo me incomodava. O que que eu passei a fazer? Graças a Deus que eu tenho o Luiz na minha vida, que ele bota a toalha. Ai, tá tudo certo e eu sou feliz com ele, tá tudo bem. Uhum. Então, quando eu começo a mudar o meu pensamento, eu torno consciente esse pensamento e vejo que uma rotina de outra pessoa, que é terceirizada a mim, está me incomodando, ou eu levo o outro a agir diferente, ou eu passo a não me incomodar. Mas isso é um Uhum. processo, Sim. tá? Uma E aprendizagem. um processo difícil. Então, mas nada na vida é fácil, né? Se fosse fácil, tava tudo Só que se bem. você também ficar brigando com aquilo dia após dia, isso vai te fazendo mal, né? Vai. Ou então, se eu quero do adoecendo. jeito, eu vou lá e faço. Falo, então tá bom, né? Deixa que É. eu faço. Se é do meu jeito, Que é então o que eu faço, Sim. né? Hoje eu pego, toda vez que eu vejo a toalha lá pendurada daquele jeito, eu comprei um negocinho para a toalha ficar, para não ficar cheirando, porque aquela coisa, né? fica Não é molhada, meu, úmida, né? né? Ficar úmida, não sei o quê. Cachorro molhado, né? Não é? Aí eu pego e puxo, falo, ai, graças a Deus que o Luiz está aqui, que ele tem saúde, que ele está não sei o quê. Então, sou eu mudar o meu pensamento para eu viver melhor. Uhum. Só que o que as pessoas normalmente fazem? Fica Bate, batendo. né? Que é aquela coisa, né? Que ele toda vez faz isso porque ele não sei o quê, porque eu vou matar ele na hora que ele chegar em casa. Parece que é porque contra mim, né? Não é contra. não é contra Porque ele você. nem sabe, ele não tá nem percebendo que ele fez daquele jeito. E Ele você que dá passou, raiva, né? e você porque passou pra o ele dia inteiro se Irritada julgando. por causa disso. Porque pra ele colocar a toalha daquele jeito é básico há, E sei lá, depois tanto ele que vai tempo, ficar né? com cheiro de cachorro molhado. Para eles é percebe. diferente, gente. É O engraçado. foco da mulher é completamente diferente. É. E mesmo assim, quando a gente fala de casais homossexuais, enfim, sempre, nunca as Sempre pessoas tem vão ser uma iguais, rotina Não. que é diferente, É. claro. né? Então, quer dizer, Que é isso que é o casamento, que é o difícil do é o casamento também, desafio, né? O desafio é você aprender a conviver com isso, né? E com filho, então? E conceder, né? É, Porque é muito sobre concessão também, né? Sim. E filho? Filho é a Filho é a mesma mesma coisa, coisa. né? Não Mais, tem né? jeito. Porque aí é um serzinho que veio de dentro de você que você fala, vai vir Mesma igual a mamãe. Aí chega Então, lá, é o oposto da mas mamãe. as- Ou é igual a mamãe, no que eu não gosto em No mim. que é igual da mamãe é o de mais Que é pega. pior Que ainda, é o que né? eu não gosto em mim. Aí Porque é fala, um espelho Mas na aí sua você frente olha- todo o tempo ali, ó. Pá, Aí pá. você olha e você fala, meu Deus, é uma Danizinha, que É. irritante. Não é? Como eu sou irritante. Mas ao mesmo tempo você olha e fala assim, ai, vem me dar um abraço, né? Abraça a mãe. Isso é muito engraçado, gente, porque quando às vezes eu me pego ali, eu tenho só uma filha, né? E às vezes quando dá umas brigas assim, meu marido vira pra mim e fala assim: você sabe que você tá brigando com você, né? Tipo, é você com você, né? Aí eu fico com mais raiva, porque Aí no você fica fundo com eu raiva sei que dele é também, mesmo. né? E você fala, Não, eu você falo, putz, né? Não precisa falar que é, eu já sei que é, né? Aí pega mais ainda. potencializa, né? Mas Mas é o comportamento mesmo, né? Então, e aí, assim, Como eu isso reajo, gera. né? É como eu reajo ao comportamento do outro, Sim. que é o que vai fazer a diferença. E a gente é coadjuvante na vida dos outros, né? O que a gente precisa entender é muito isso. Que nós somos coadjuvantes na vida dos outros e os outros são coadjuvantes nas nossas vidas. Uhum. Então, muitas vezes por escolha. Filho, não, né? Filho, Deus mandou, você recebe. É. Recebo, agradeço, Sim. né? Agora, marido foi uma escolha, Sim. né? Amigo é escolha. Então, aquela coisa de você, porque minha amiga, ai, me irrita porque ela faz isso. Eu tenho uma amiga que chegava na minha casa, gente, juro por Deus, até hoje. Ela chega lá, ela fica limpando copo, assim. No começo me irritava, que eu falava assim, será que aqui é sujinho? tá E eu achando não que tenho será que varia, é? Que né? engraçado. Será que eu não Mas lavo ela direito a tentou, taça? Ela aqui. tentou. Tentou. Então, assim, mas no começo me incomodava, assim, que eu não conhecia muito. Ela ia no lugar dela e do marido dela, ela pegava, Carla, posso pegar um pano? Pode? Aí você falava, caramba! Né? É meio estranho, Né? vai. Mas daí você vai entendendo que é Que é o o jeito processo dela. E assim, o que tudo isso leva, né? Mulher é controladora. Tudo que a gente falou é que a gente tenta ser controladora. Tem que ser do meu jeito, da forma que eu quero, né? Eu mando e acabou. E isso adoece. Por isso que mulher tem muito mais doença autoimune do que homens. Hoje que a gente está vivendo mais, o número de mulheres que estão tendo problemas cardiológicos, morrendo de infarto, coisa que antes não tinha, por quê? Porque as pessoas não viviam tanto. Morria né? antes de ter, né?
Então, assim, Somatiza. somatiza tudo. Então, será que vale a pena eu morrer ou eu ficar doente por causa do outro? Não, eu vou ficar doente por minha causa. E por minha causa, assim. Ah, porque a passa assim. Ai, graças a Deus que ele está aqui, que ele está saudável, que ele está bem. Amém, Senhor, obrigada. Ai, vou lá e arrumo. E tá tudo certo, né? Então, é esse tipo de trabalho que eu desenvolvo, né? É como que eu, usando técnicas, como que eu posso mudar esse pensamento tóxico, que é aquilo que você falou, né? O outro nem percebeu. Não. E eu passei o dia inteiro. Eu ia ter uma reunião, eu ia ter que fechar um mega de um negócio, eu tinha que estar super bem para chegar num cliente feliz. Eu chego lá assim. Parece um camelo, né? onça. Fica ruminando o negócio o dia vira inteiro, onça, ruminando Não aqui. Não, é? e olha pra pessoa e a pessoa olha. Por que tá Não me tá olhando nem desse sabendo o jeito? que é, Por né? que ela tá me odiando hoje? Não presta atenção no que tem que prestar, não dá importância porque tem que dar. Então a gente acaba muitas vezes também acabando com um potencial nosso de perceber que a gente pode mudar a nossa história por causa disso. Profissionalmente aquela pessoa que te irrita, né? Em vez de você chegar, pontuar e falar assim, tá tudo bem, faz do jeito que você quer, não sei o que, eu vou, faço do meu. Não. A gente fica, em vez de botar de lado, essa pessoa não me pertence, ela não vai determinar minha vida, meu futuro, nada, a gente fica, sabe, batendo. E quem apanha somos nós, porque o outro não tá nem aí, a gente nem tá chegando, ele nem sabe tudo que tá aqui dentro. E eu acho que isso é uma coisa ainda mais forte quando a gente está na liderança, né? Porque a gente também tem que aprender a dar mais autonomia para daí também a gente desafogar, né? E não ficar brigando nesse processo de que tem que ser assim. Não, e tem que ser do meu jeito, da forma que eu quero, né? É você. E você ganha e o colaborador também, né? Ao trazer essa autonomia, né? Só que tem que trabalhar isso, né, Carla? Sim, tem que trabalhar. E assim, hoje até eu fiz um post no blog que eu falo dos gansos, né? Aquela forma que os gansos voam, que eles voam em V, né? Então tem o líder. O líder tá lá. O CEO da empresa, o diretor, o gerente está lá voando. Tem uma hora que ele cansa. E ele tem que saber que se ele cansar, e que ele vai cansar, porque ele vai cansar, ele vai sair de férias, ele pode ficar doente, né? Eu, alguns anos atrás, estava andando na praça com meu cachorro, tomei um tombo, quebrei o tornozelo, a perna, quebrei tudo, fiquei um mês sem trabalhar, né? Claro que, né? Controlando de longe, mas se a comida tá boa, se a comida não tá boa, se a equipe funcionou, se não funcionou, se em tal restaurante andou ou não andou, eu não estava sabendo, né? Eu não estava presente. Então, isso é assim, é você saber que você pode delegar, não é delargar. Só delargar é diferente de delegar, né? Delegar você transfere para o outro que tem a competência para assumir. Delargar é falar assim, se vira, né? Então, você ter uma equipe que é aquele ganso, né? Na hora que o chefe cansa, o que o ganso faz? Ele vem para trás e outro da segunda fila assume o comando. Porque ele, como tem toda uma técnica lá de voo, que ele entra no vácuo do outro, então ele usa menos energia, tudo. Mas, assim, só essa técnica de você delegar, no caso dos gansos, para vocês terem ideia, eles voam. Se eles não voassem nessa formação, eles voariam 70% a menos. Nossa, olha que interessante. E isso é o que acontece dentro de uma empresa, né? Quando a gente tem uma equipe que funciona, que você sabe que você preparou essa equipe, que ela está funcionando para isso, o que acontece? Ela vai. E ela vai chegar muito mais longe, né? E é tão bom quando a gente chega, que tem a equipe que você vê que tá tocando, porque realmente foi ali um trabalho de todos, né? E você vê que as pessoas estão desenvolvendo. Porque também uma coisa que é da liderança, gente, para você crescer para o próximo degrau, tem que ter alguém aqui tocando dia a dia. Então, se você também ficar presa ali, achando que tudo depende de você, que você tem que fazer tudo, você não cresce, a equipe também não cresce, né? Então, a gente também se abrir para isso, né? Eu acho que é super importante isso, né? A gente entender que o mundo não pode depender da gente, filho não pode depender da gente, né? Eu não sei a idade dos filhos de vocês, mas... A minha vai fazer 15 e o outro vai fazer 6. Tá, eu tenho um de 28 e um de 30. Gente, como é difícil.
a hora que você chega e você fala assim, deixa voar. Né? É muito difícil. Porque a gente tende a tomar conta, a querer, tal. A hora que teu filho chega para você e fala assim, vou morar sozinho. Por quê? Tá bom aqui? Tá bom, Ou então, vou casar, né? Ai, meu Deus, e aí? Mas é a né? pessoa certa, tem certeza? Você não quer esperar mais uns 3 anos? Namora até 6, 7 anos, mas espera mais 5, né? Tá tudo certo. 3. E aí, assim, é isso que eu acho que a gente também tem que se preparar na vida, né? Que assim, e a família é a nossa forma de treinar para o trabalho, né? Então, como que eu vou fazer para, de repente, ter uma transição? Porque a vida é tudo transição, né? É assim, primeiro eu nem namoro, depois eu namoro, depois eu caso, depois eu tenho filho, ou quem não quer ter filho trabalha, ou eu hoje sou estagiária, depois eu sou contratado, depois de contratado eu começo a assumir responsabilidades. Então, é a gente realmente se preparar para tudo e estar aberta para isso. E é aí que entra a neuroplasticidade, que é essa competência de você se preparar para esse futuro, né? Porque senão ele não acontece. Se a gente não está preparado, não abre porta, o futuro não acontece. Né? Então, daí, porque eu tenho um monte de sonhos, porque eu quero morar não sei aonde, eu quero viajar, eu quero comprar X carro, eu quero comprar X apartamento, quero morar sozinho. Mas só o outro consegue. Só para o outro dá certo. Só para o outro que merece. Eu não mereço, porque nada acontece para mim. Eu estou me preparando para isso, né? Tô tão preocupado com o que tá faltando que eu não tô vendo o que tá sobrando e que eu posso ir, né? Que pode evoluir. Né? E a gente tá chegando. Você acredita que já muito rápido, tá chegando no final? Jura? Juro. Não acredito. Eu não tô nem vendo horário. E você conta pra gente. Tem 2 coisas que eu quero te perguntar. Primeiro do livro, que você falou que tá lançando um livro, fala dele. E o segundo é, em que momento que você deixou de ser espectador e passou a ser protagonista? Tá. O meu livro chama Agora Você Pode. É um livro onde eu trago muitas técnicas, ele é um livro mão na massa, onde eu trago muitas técnicas falo muito da minha história, daquilo que aconteceu, como que eu fiz as transformações que eu fui fazendo. Eu tive síndrome de pânico, aí fui tratar essa síndrome de pânico há uns 26, 27 anos atrás. Tô curada há mais de 20 anos, graças a Deus. Bom. Mas foi todo um trabalho que foi desenvolvendo e eu com essa coisa, né, inteligência emocional, disso, daquilo, para mim foi mais tranquilo fazer este movimento. E o mais importante não adianta terapia, não adianta você falar que vai fazer, que vai pagar alguém para fazer, se você não tiver um movimento de mudança, a ação, né? Então, o livro é muito baseado nisso, mão na massa, como que eu vou fazer esse movimento. Tá, Agora Você Pode. E a gente acha eu ia perguntar então, isso. na Amazon, tá na Livraria da Vila, tá em vários lugares. Legal. Tá? Agora Você Pode, Carla Elage. E a hora que eu quis ser protagonista, é que nem eu estava contando para vocês, né? Eu nunca fui muito fácil. Né? Você já nasceu protagonista? Eu acho que sim. Eu sou a filha mais velha de um casal que meu pai era libanês, na década de 60. Vocês imaginam meu pai, né? E aí, assim, porque a Cainha é do papi, porque a Cainha não sei o quê, porque né, faz o que eu quero, do jeito que eu quero, e se não era do jeito que ele queria, ele ficava sem falar comigo, né? Uma semana, assim. E eu nunca baixei a cabeça. Né? Porque se eu tivesse abaixado a cabeça, eu acho que eu nunca teria saído de casa, eu nunca teria nem me casado. Então, e é meu isso, né? Eu acho que é isso. Mas assim, e é uma escolha também. Eu poderia ter escolhido ser a Cainha do papi. Né? Filha de um homem extremamente poderoso, extremamente abonado, de super sucesso, isso e aquilo. Mas eu escolhi ser aquela moleca que pegava e falava assim, eu com 13 anos de idade, imagina, gente, tô falando coisa já em 1976, mais ou menos. Pai, como é que é beijar na boca? Meu pai queria morrer, gente. Imagina, ele só virava assim, saía da mesa, uma semana sem olhar na minha cara.
Era desse jeito. Meu Deus. E eu falava assim, bom, não quer falar comigo. Mãe, como é que é então? Me conta. E a sua Né? mãe falando, me coloca nesse É. me coloca. Ai, pelo amor de Deus. Né? Mas eu era assim. Então, mas assim, é uma escolha que é o que a gente faz. A gente pode escolher se tampar e se encolher, ou a gente pode. E eu acho que assim, ele também me ajudou muito, né? Porque ele admirava muito essa coisa em mim. Né, esse moleque, essa ousadia. Então ele ficava, mas sabe quando você olha para a pessoa que ele olha para você e fala assim, é minha filha, é minha. O que vinha um orgulhozinho. Então, e vem esse orgulho e daí você percebe que assim, tipo, eu não tô indo pelo lado errado. Então, a gente tem muitas vezes que a gente tem que olhar para o outro, né? Por exemplo, alguém que fala para você assim, porque você hoje não tá bonita, não gostei da tua roupa. Marido faz muito isso, né? E eu tenho certeza que, assim, muitas vezes ele tá certo. Como é que eu vou fazer isso? Vai lá, tira uma foto. Quando eles falam para vocês, o cabelo não tá bom, a maquiagem não tá boa. Vai lá, tira uma foto. Você vai falar, tá horrível mesmo. Né? Mamãe do céu. Né? Então, a gente entender que muitas vezes, por amor, as pessoas falam pra gente que não tá bom, que isso, que aquilo. Só que a gente toma como agressão. Só que não é agressão. Ele está vendo a gente de um lado que a gente não enxerga, porque a gente está dentro da garrafa. É o que eu falo. Quem está dentro da garrafa não enxerga o rótulo. Não enxerga. Então, a gente olhar para o outro e falar assim, ele está falando isso para mim, mas tira a foto, vai olhar, né? Então, é aquilo que eu falo. O protagonismo, ele veio principalmente por causa disso, né? Que eu acho que ele, ao mesmo tempo que, você é um moleque, você não para, mas vem aqui, vamos lá colher cenoura? Vamos lá no seu... Vamos andar de trator? Então, porque eu fui criada em sítio. Então, vamos andar de trator? Vamos não sei o quê? Então, para mim, era essa vida que me dava prazer. Tanto que eu falo pro Luiz, pro meu marido, que o meu sonho é voltar pra terra, sabe? Voltar para esse lugar, ter minha vaquinha, ter não sei o quê, vou tirar leite, vou ter galinha, comer ovo, fazer meus queijos, trazer, de repente, outra... lácteo de algum lugar, fazer algum tipo de queijo, fazer minhas geleias, que delícia. Sabe? Mas olha só, é multipotencial. Ai, mas aí é sonho, né? Aí é o sonho. E é o meu sonho que vai imputar a minha meta. Então, o que eu tenho que fazer de meta para chegar naquele lugar? Tá certo que eu vivo com ele fala que não vai, então tá tudo certo. Então, uma hora. Mas se você falar, vamos, aí você vai conseguir convencer. Uma hora assim que a gente consegue. Chega, né? Querida, foi um prazer tê-la conosco, viu? Muito obrigada. Foi uma aula, na verdade, né? Nem foi um podcast, a gente precisava de 3 horas aqui de podcast só para entender todas as milhões de coisas que você já fez nessa vida. Mas é muito bom ter mulheres assim, né? A filhinha, como que ele chamava? A cainha do papi. A cainha do papi. E é muito bom. E vocês, parabéns por conta desse trabalho de vocês, de divulgarem os nossos trabalhos, né? Você está no IVG também, que a gente acabou se conectando por lá, né? Um trabalho bacana que a gente faz com mulheres. E assim, é uma mulher puxa a outra. Isso. Né? Eu acho que ter cada vez mais esse espaço, né? Sim. A gente valoriza muito isso. Então, a gente sempre fala, o Protagonista Cast não é sobre a Dani ou sobre a Sheila, é sobre vocês. Não, e muito lindo, adorei conhecer vocês, adorei o trabalho de vocês, parabéns. Seja sempre bem-vinda. Obrigada por nos contar toda essa história aí. Então, eu falo demais, né, gente? E a gente adora. Então, se você é em casa, quer saber mais sobre o livro, sobre todo esse repertório incrível que ela tem, na legenda a gente vai deixar alguns detalhes, vai deixar o @ dela e tudo mais. Se você não segue o nosso canal, já aproveita, já ativa o sino para receber notificações e compartilhe para quem precisa ouvir o que ela tem para dizer. Beijo!